Continuação de A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Decifrando a mensagem. O instinto alerta de Miguel acordou com o primeiro ruído vindo do alçapão. O líder dos caras rolou para a escuridão do forro e esperou. Um sujeito estranho, de óculos e gordas bochechas, apareceu sobre as telhas de vidro, iluminado pelo luar. Miguel, sou eu, anunciou-se Calu, tirando aqueles óculos exagerados e os 2 chumaços de algodão que lhe aumentavam o volume das bochechas. A polícia esteve lá em casa. Tinha o tal detetive gordo que você falou e um outro, mais simpático. Procuravam por mim e por você. Tive de enganá-los, fingindo-me de criado da minha própria casa. Haha, os 2 trouxas caíram direitinho. Logo que deu, escapei e vim para cá. Certamente a polícia tinha estado na casa de Miguel, falando com a mãe do rapazinho, depois do falso telefonema. Por isso tinham corrido tão depressa para a casa de Calu. Agora eram 2 caras, queimados junto à polícia. Miguel e Calu não podiam mais circular livremente. De manhãzinha, quando Magri chegou aos vestiários, uma faxineira gorda resmungava, muito zangada. O que foi, Dona Rosa? Essa garotada granfina não tem o menor respeito pelo trabalho dos pobres. Isso é o que é. Mas o que aconteceu? Imagine que porcaria. Borraram as paredes do banheiro. Que nojeira. Tudo cheio de riscos e pingos de porcaria. Depois a pobre aqui é que tem que limpar. A mulher pegou o seu balde e foi embora, resmungando sozinha. Magri ainda estava rindo quando fechou o alçapão do esconderijo secreto. Qual é a graça, Magri? Fizeram uma porca de uma sujeira nas paredes do banheiro. Dona Rosa estava louca de raiva. Diz que uma porção de pingos e riscos feitos com grande deu um pulo. Pinguinhos e riscos? Você disse pinguinhos e riscos? Dona Rosa é o que disse. E aposto que ela já limpou tudo, não é? Lamentou-se Crânio. Por que alguém faria pingos e riscos na parede do banheiro? Pingos e riscos, ou traços e pontos. Podia ser um código. Morse, talvez. Todos se calaram. Se não tinha sido nenhum deles, a única pessoa que poderia ter deixado esse código no banheiro do Elite só podia ser... Chumbinho, é claro. Vai ver, ele deixou uma mensagem para os caras antes de ser sequestrado, concluiu Miguel. Só temos um jeito de saber, decidiu Crânio. Magri, vê se encontra a Dona Rosa. Traga para o vestiário. Quero falar com ela no quartinho das vassouras. Calu riu com deboche. Ora, que besteira! Você acha que Dona Rosa conhece o código Morse? Você acha que ela vai se lembrar? Ora, deixe de bobagem, Crânio. Crânio admitia tudo, menos que gozassem da sua genialidade. Pode estar certo de que ela se lembra. Pelo menos no inconsciente dela a mensagem está fotografada. E como é que você vai revelar essa fotografia? Hipnose, meu caro. Ou você já esqueceu da minha especialidade? Dona Rosa conhecia muito bem o Crânio e simpatizava com o jeito educado do rapazinho. Por isso achou divertido o modo como ele falava. Esse seu trabalho deve dar uma canseira danada, não é, Dona Rosa? É sim, meu filho, é uma trabalheira. E de vez em quando a senhora sente vontade de sentar e esquecer de tudo por uns minutos, não é? É. Então descanse, Dona Rosa. Sente-se nessa cadeira. Suas pálpebras estão pesadas e a senhora está calma, tranquila. Estou calma, tranquila. Seus olhos estão se fechando lentamente, muito lentamente. A senhora está com sono, muito sono. Agora a senhora já está adormecida. Está dormindo e está tranquila. O corpo gordo da faxineira estava largado na cadeira, mole como um saco de batatas. A senhora só ouve a minha voz, somente a minha voz. Vamos voltar no tempo para esta manhã. A senhora está entrando no vestiário.
no vestiário. Que porcaria, murmurou Dona Rosa em seu transe hipnótico. Isso, vamos falar da porcaria. A senhora está vendo a porcaria? Estou vendo. Esses meninos não têm consideração nenhuma com os pobres. Conte para mim, Dona Rosa, como são esses riscos e esses pingos? Em cima tem um risco, um pingo, outro risco. É Morse mesmo. O que ela disse é um K, conferiu Magri. E depois, Dona Rosa? Tem um risco, outro pingo, outro pingo, outro pingo. B, traduziu Calu. Embaixo tem um risco, um pingo, um risco, um pingo. C de chumbinho, concluiu Miguel. Tem mais, Dona Rosa? Mais nada. Sujeira, porcaria, meninos porcos. Crânio aproximou-se da faxineira. Dona Rosa, eu vou contar até 3. Quando eu terminar de contar, a senhora acordará e terá esquecido de tudo que aconteceu agora. 1, 2, 3. Acorde, Dona Rosa. Os olhos da gorda senhora abriram-se de repente e ela se levantou apressada. Nossa, tenho muito trabalho ainda. Com licença, meninos, mas eu tenho de ir. E foi-se embora, sem se lembrar de nadinha daquelas estranhas sensações de hipnose. KBC. Caras, Bino, Chumbinho, decifrou Miguel. É isso. Chumbinho tentou nos avisar que ele e o Bino caíram na armadilha dos bandidos. Calu, comandou o Crânio, verifique se Bino veio à escola hoje. Era isso mesmo. Por mais que procurassem, não foi possível encontrar o Bino. Miguel sentiu-se duplamente culpado ao mandar Chumbinho investigar o pobre do Bino. Ele tinha envolvido também o próprio Bino na história. Pobre Bino, pobre Chumbinho. E agora? Meninos obedientes. A porta traseira da van foi aberta e a luz forte do meio-dia penetrou no interior do veículo, cegando o Chumbinho por um instante. Quando sua vista acostumou-se à claridade, o menino viu-se no pátio interno de uma espécie de pavilhão bem grande, parecendo uma fábrica. Saia, ordenou uma voz. Era o mesmo grandalhão animalesco que havia trazido até ali. Outros 2 gorilas do mesmo estilo aproximaram-se. Um deles colocou um bracelete de esparadrapo no pulso esquerdo do menino. No bracelete estava escrito D.O. 20. Chumbinho estranhou aquelas iniciais, D.O., mas sorriu por dentro ao ler o número 20. Sua hipótese se confirmava. Se haviam sido sequestrados 3 estudantes de 9 diferentes colégios, mais o Bronca e depois ele, seu número deveria ser 29. Ah, mas agora ele estava entendendo por que tinha recebido o bracelete com o número 20. Era só 20 os sequestrados. Os outros 9 que faltavam, não faltavam. E os outros caras? Teria algum deles encontrado a mensagem em código que ele deixara no banheiro? Teria entendido o que Chumbinho tentara dizer com tanta pressa? Você agora é o 20, falou um dos grandalhões dirigindo-se a ele. Sempre que chamarem pelo 20, você atende, certo? Sim, senhor. Venha comigo. Chumbinho seguiu o grandalhão docilmente, fazendo ainda sua carinha de estúpido. Até ali a apresentação ia funcionando direito. Mas até quando funcionaria? E se aqueles brutamontes descobrissem a farsa que o menino estava representando? O que faria com ele? Entraram no pavilhão da tal fábrica e apressaram um corredor comprido. Tudo estava muito limpo e arrumado, parecia até um hospital. Chegaram a uma sala ampla, cheia de arquivos. Chumbinho viu-se frente a uma secretária que nem olhou para o seu lado. O grandalhão entregou à mulher um papel e ela pôs-se a digitar furiosamente em seu computador. Nada perguntou a Chumbinho, mas, por via das dúvidas, o menino continuou imóvel e apalermado. Em seguida, o menino foi empurrado para um vestiário onde havia prateleiras cheias de roupas. O Brutamontes estendeu-lhe um macacão azul,
sapatos, meias, cuecas e mandou que ele se trocasse. Chumbinho obedeceu a ordem. O macacão e os sapatos serviram direitinho. Que gente mais organizada, pensou o menino. Já sabia até o número que eu calço e que eu visto. No peito e nas costas do macacão estavam bordado o número 20 depois da letra D-O. Outra vez o D-O. O que será isso? Cismou o garoto, muito mais curioso e excitado com o que estava conseguindo descobrir do que assustado, como deveria ficar qualquer garotinho da idade dele. Mas ele agora era um cara, e um cara não tinha o direito de ter medo. Vestido e fichado o número 20, foi levado até a sala em cuja porta estava escrito D.O. Testes. A sala era muito grande, um salão como o de uma academia de ginástica. Lá estavam outros 19 jovens, todos numerados e com as letras D.O. às costas. Estava também o Bronca, com o número 19 bordado no macacão. O Bronca! Encontrei o Bronca! Pensou o Chumbinho, animando com os progressos da investigação, mas sem saber para que serviam aquelas descobertas. Com ele preso, numerado e fortemente vigiado, igualzinho aos outros. O menino olhou fixadamente para o colega do Elite, mas Bronca não deu o menor sinal de reconhecê-lo. Parecia um idiota, e não estava fingindo como Chumbinho. Bronca estava idiotizado mesmo, como idiotizados estavam todos os outros rapazes e moças de macacão azul numerado. Um garoto, com o número 6, estava caído no chão, no meio do salão de testes. Estava imóvel, com o rosto voltado para o chão. Um homem de avental branco dirigiu-se a uma espécie de televisor que havia no fundo do salão. Apertou algumas teclas e a tela iluminou-se, mostrando a silhueta de alguém. Resultado do teste de eficiência 141/06. Dr. QI. Informou o homem de avental branco, falando para a silhueta. Pode relatar, ordenou uma voz metálica vindo da tela, certamente deformada por alguma espécie de filtro de som. Chumbinho arrepiou-se. A voz deformada, a figura em silhueta. Este deve ser o chefão da coisa toda, e é claro que não quer ser reconhecido. O homem do avental branco começou. Primeira conclusão: a droga da obediência. Droga da obediência, espantou-se Chumbinho. Então é isso que significa as iniciais D.O. A droga da obediência aumenta o desempenho físico sem limites, Dr. QI. Precisamos estabelecer, portanto, quais os níveis de esforço suportáveis pela cobaia. A cobaia número 6 repetiu a ordem sem demonstrar cansaço nem desejo de parar. Até quando? Perguntou a voz metálica vindo do vídeo. Até o limite da ruptura física, Dr. QI. Perdemos a cobaia número 6. Muito bem. Procedam com a cobaia morta do jeito que planejamos. Será feito, Dr. QI. De que modo foi usado a droga? Em comprimidos, Dr. QI, mas o efeito da droga da obediência é o mesmo, qualquer que seja a forma de usá-la. Já experimentamos em pó, em comprimidos, em líquido, injetada, cheirada, aspirada e até fumada, na forma de cigarro. E os resultados foram sempre bons. Ótimo. Quero a repetição do teste 141 com a cobaia número 11. A ordem deve ser suspensa antes de completar-se o período de tempo em que perdemos o número 6. Precisamos saber até onde chega a eficiência da droga da obediência sem a perda da cobaia. Quero um novo relatório amanhã, bem cedo. A tela apagou-se, fazendo desaparecer a sinistra silhueta que falava da morte de um menino como se falasse de números e frações. Horror! Chumbinho mal podia acreditar no que estava presenciando. Temeu até que sua expressão denunciasse o que lhe passava pelo pensamento. Aquela gente usava vidas humanas como cobaias, e ninguém parecia preocupado com a morte estúpida de um garoto que, talvez há poucos dias, tinha sido um alegre estudante de algum colégio de São Paulo. À sua volta, todas as outras cobaias humanas estavam impassíveis, como se nada estivesse acontecendo. Chumbinho viu um garoto com o número 11 ser chamado para o centro da sala. De repente,
Tudo aquilo se misturou em sua mente. Sentiu-se enjoar, entontecer. Chumbinho desmaiou. Só pode ter sido isso, Dr. Kei. A cobaia número 20 não foi alimentada depois que foi trazida para cá, por isso desmaiou. Já aplicamos soro alimentar e o eletrocardiograma da cobaia está normal. Deve acordar em poucos minutos. Aquela voz entrou pelo ouvido do chumbinho como num sonho. O menino percebeu que estava deitado e fez um esforço para não abrir os olhos até colocar suas ideias em ordem. Diabo! Ele tinha desmaiado e quase pôs tudo a perder. Por sorte, a voz que ouvira tinha encontrado uma desculpa perfeita para o desmaio. Por enquanto, eles desconheciam que Chumbinho não estava sob efeito de tal droga da obediência. Já recomposto, o menino abriu os olhos. Estavam em uma enfermaria, deitado com uma agulha na veia do braço esquerdo. A agulha estava ligada a um canudinho que trazia o soro alimentar de um frasco dependurado em um cabide hospitalar ao seu lado. O homem que falava, provavelmente um médico, olhava para a tela de um aparelho igual ao que o menino vira na sala de testes. Da tela vinha a mesma voz metálica. Idiotas, vocês sabem muito bem que eu não admito falhas. As cobaias devem ser alimentadas regularmente, conforme o planejado. Sob o efeito da droga da obediência, nenhuma cobaia manifesta desejo algum. Se não se alimentam, a cobaia pode sofrer danos. Que isso não se repita. Desculpe, Dr. Kei. A silhueta apagou-se da tela antes que o médico pudesse completar as desculpas. O médico devia ter concluído que tudo ia bem com a cobaia número 20, e Chumbinho foi normalmente reintegrado aos pobres meninos drogados. Logo formaram uma fila e o menino seguiu junto com as cobaias humanas para um imenso refeitório. Era a hora da janta dos jovens capturados. Comeu quando recebeu a ordem para tanto e procurou fazer tudo do jeito que faziam os outros. No final da refeição, Chumbinho olhava para a cadeira vazia onde provavelmente costumava sentar o pobre menino número 6, quando um funcionário colocou alguma coisa à sua frente. Era um vidrinho como um comprimido. Só podia ser outra dose da droga da obediência. Quer dizer que o efeito da droga é passageiro? Pensou o Chumbinho. Vai ver, todas as cobaias têm de tomar um reforço da droga de tempos em tempos. Era quase meio-dia quando eu fingi tomar a primeira dose. Agora deve ser mais ou menos 8 da noite, então o efeito dura cerca de 8 horas. Quer dizer que eu tenho 8 horas para agir. Uma ideia começou a crescer na cabeça de Chumbinho, enquanto ele fingia tomar o comprimido da droga e escondia dentro do macacão azul. Todos pensam que eu estou idiotizado, como os outros, por isso ninguém vai ficar me vigiando. Ótimo, agora é só esperar que as luzes se apaguem. Tenho de saber mais. Preciso conhecer melhor este lugar maldito. Teve de esperar algumas horas, até que as atividades das cobaias fossem encerradas e todas levadas ao dormitório. Deitou-se como ordenavam, fingiu dormir e, quando todas as cobaias adormeceram, esgueirou-se silenciosamente para fora da cama. Uma droga mais que perfeita. Sozinho no laboratório da grande indústria multinacional de produtos farmacêuticos, o bioquímico Mário Casperides ajeitou os óculos e conferiu mais uma vez suas anotações na planilha do computador. Tinha passado o dia inteiro submetendo os coelhos aos mais diferentes testes, e agora não tinha tempo para sentir sono. Incrível, mas parecia que as suas piores suspeitas se confirmavam. Os coelhos estavam imóveis na gaiola, na frente das mais gostosas cenouras e folhas de alface. Mas mesmo depois de um dia inteiro sem alimento, os coelhos não se dirigiam à comida sem uma ordem. Isso é, sem que o bioquímico enfiasse seus focinhos na comida, forçando-os a comer. Assim tinha sido com os porquinhos da Índia, com os cães, com os gatos e com os macacos. Sim, a droga funciona bem. Aliás, funciona completamente bem. Pensava o bioquímico Casperides, ajeitando os óculos a toda hora. Sim. Isso é mal, muito mal. Preciso avisar o Dr. Kei. É urgente, muito urgente. Sim. O Dr. Kei precisa saber disso.
Levantou-se apressadamente da bancada de trabalho, deixando-se aberta a portinhola da gaiola dos coelhos. Mas essa distração de Marius Casperides não traria problemas. Sem que alguém o empurrasse para fora, nenhum coelho ousaria sair da gaiola. Já na porta, o bioquímico Casperides deu mais uma olhada no laboratório. De todas as gaiolas, lotadas com os mais diferentes animais, não saía nenhum. Não se percebia nenhum movimento, como se todos os bichos estivessem mortos, mas eles estavam vivos, bem vivos, com os olhos parados, olhando para o nada. Quando parou em frente à tela do intercomunicador mais próximo do laboratório, o bioquímico Marius Casperides não reparou na pequena sombra do macacão azul que se ocultava a um canto. O bioquímico sabia que não era difícil falar com o Dr. QI, só era difícil ver o Dr. QI. Para falar com ele, bastava procurar qualquer dos intercomunicadores que se espalhavam por toda a indústria de medicamentos da Pain Control. Se o Dr. QI estivesse na sua sala, a chamada seria atendida na hora. Ninguém sabia em que parte da grande indústria ficava a sala do Dr. QI. E tampouco havia alguém que soubesse qual era o verdadeiro nome do poderoso dirigente da Pain Control, que não mostrava o rosto nem na sala de intercomunicador. Mesmo a verdadeira voz dele era desconhecida. Tudo o que os funcionários da Pain Control conheciam do Dr. QI era uma silhueta e uma voz modificada com um filtro de som. A tela iluminou-se e a silhueta apareceu ao mesmo tempo que se ouvia a tal voz metálica. Meu caro Marius Casperides, que prazer inesperado! A que devo a surpresa da sua chamada? Sim, gaguejou Casperides. Boa noite, Dr. QI. É sobre a droga. É que eu descobri... A droga! A maravilhosa droga da obediência, interrompeu a voz do Dr. QI. A fantástica droga que você descobriu, Marius Casperides? Sim, mas é que eu continuei com os testes e... Algum problema, Casperides? Seus testes demonstraram algum problema com a nossa maravilhosa droga da obediência? Sim. Não. Sim e não. Lá na sala que ninguém sabia onde ficava, a imagem trêmula do bioquímico na tela do aparelho deve ter irritado o poderoso chefe da Pain Control. A voz agora era fria, era dura. Ou sim ou não, meu caro Casperides. Ou você descobriu um problema com a droga ou não descobriu. Sim, eu descobri. A droga funciona bem. Bem até demais. Muito demais. Exageradamente demais. As cobaias se acalmaram e obedeceram como esperávamos. Mas o quê? O nervosismo do bioquímico Marius Casperides crescia cada vez mais ao falar para uma tela iluminada que não mostrava o rosto do interlocutor. Era como falar para as paredes de uma sala vazia, uma sala que tinha voz, que tinha o poder absoluto. Com a droga, as cobaias obedecem totalmente, Dr. QI, mas parece que perdem a vontade própria, a capacidade de iniciativa. Sim. Ficam incapazes de fazer qualquer coisa voluntariamente. Ficam inertes, à espera de alguma ordem, como se fossem máquinas que só funcionassem quando são ligadas e só param de funcionar quando alguém as desliga. Depois de um breve silêncio, a voz do Dr. Kay pareceu aliviada. Ufa, ainda bem. Por um momento tive medo de que houvesse algum problema com a droga da obediência. Sim, Dr. Kay. Parece que o senhor não entendeu direito. Existe um problema muito grande. Como o senhor sabe, há anos eu venho pesquisando uma droga capaz de combater os casos de loucura mais rebeldes, mais furiosos. E com o financiamento, com o patrocínio da Pain Control para suas pesquisas, seu sucesso foi absoluto, Casperides, cortou a voz do Dr. Kay. Com a droga da obediência, haverá grandes progressos no tratamento de loucos furiosos. Sim, desculpe, Dr. Kay, mas parece que eu não estou sendo claro. O que eu quero dizer é que a droga tem um efeito devastador sobre a personalidade das cobaias. Parece que a vontade se anula. É claro que
Eu pretendo agora fazer alguns testes com outros animais maiores. No entanto, outros animais maiores, Caspérides? Que tipo de animais? Estou pensando nos grandes orangotangos, em cavalos, touros e até feras como ursos, leões. E seres humanos? Perguntou o Dr. Key. O bioquímico Marius Caspérides assustou-se. Como? Seres humanos? Gente? Não, Dr. Key. É muito cedo para testar a droga da obediência em seres humanos. Ainda mais agora que eu... Pois você está atrasado, meu caro Caspérides. Já dei a ordem e a droga da obediência está sendo aplicada quem deve ser. Nada de ratos, camundongos ou papagaios. Gente, Caspérides, gente. Gente, o senhor já mandou testar a droga nos loucos? Loucos? Loucos coisa nenhuma. Essa droga maravilhosa está sendo testada nos jovens mais saudáveis que podemos encontrar. Caspérides empalideceu. Gente? E gente sã? Mas essa droga é perigosa. Só poderia ser aplicada em ordem médica. E a ética proíbe ao médico aplicar medicamentos em um corpo são. Ética médica, Caspérides? Riu-se o Dr. Key. A única ética que me importa é a da pain control. Não. Isso é um absurdo. Eu não vou permitir. Permitir? Ora, Caspérides, quem é você para permitir ou proibir qualquer coisa aqui na pain control? O bioquímico Marius Caspérides agarrou-se ao intercomunicador, gritando desesperado. Não! Por favor, não pode fazer isso! Com gente não! Não desligue, não! Suavemente a imagem do intercomunicador apagou-se. O bioquímico tremia, a ponto de chorar. Mas, mesmo que não estivesse tão alterado, seu desligamento das coisas simples da vida não deixaria que ele percebesse o pequeno vulto do macacão azul e curativo no dedo que se espremia contra as paredes, escondendo-se nas sombras. Chumbinho também estaria a ponto de chorar, mas agora era um cara e não tinha direito ao desespero. Ele precisava agir. Mas como? Lembrou-se de Crânio. Pensar, Chumbinho, pensar. Silenciosamente começou a voltar para o dormitório das cobaias humanas. Assalto ao banco? Hein, gente? O Dr. QI está aplicando a droga da obediência em jovens sadios. O que eu posso fazer? Pensava Caspérides, recalculando freneticamente no computador as características bioquímicas da droga que ele mesmo havia criado. Mas as horas se passaram sem que ele encontrasse respostas para as perguntas que os assombrava. A droga da obediência traria danos permanentes ao organismo? Provocaria lesões definitivas no código frenético desses jovens? Seus danos poderiam tornar-se hereditários? O que ele poderia fazer para impedir que o Dr. Key usasse essa invenção do modo que bem entendesse, sem respeito à ética da ciência? A manhã chegou, iluminada, mas sem jogar nenhuma luz no espírito desesperado de Marius Caspérides. Através das vidraças do laboratório de bioquímica, dava para avistar todo o pátio interno da Pain Control. E foi por ali que Marius Caspérides viu, caminhando rapidamente em direção ao laboratório, os 3 horríveis encarregados de segurança da indústria. Caspérides nunca soube como se chamavam, mas, para si mesmo, costumava pensar neles como o coisa, o animal e o fera, pois, pelo jeito, aqueles homens não eram de brincadeira. E pelo modo como se aproximavam, iluminados pelo dia que chegava, o coisa, o animal e o fera não estavam para brincadeiras. Cansado pela noite sem dormir, atordoado pela conversa com o Dr. QI, Marius Caspérides viu uma luz vermelha acender-se dentro de sua cabeça. Perigo. Sim. Ele havia gritado com o Dr. Key. Ele havia se colocado contra o Dr. Key. Pelo tom de voz daquele chefe sem nome e sem rosto, havia perigo no ar. A humanidade estava em perigo com o uso da droga da obediência que ele, o bioquímico Mário Caspérides, havia criado. E ele, o bioquímico Mário Caspérides, estava agora em perigo por ter se oposto ao uso da droga que ele mesmo criara. Tentou raciocinar.
Ele só conhecia os 3 capangas de vista, nem sabia o nome deles. Na certa, os 3 também não conheciam direito e poderiam muito bem confundi-lo com qualquer um dos técnicos que trabalhavam na Pen Control. Foi o tempo de decidir-se, guardar o óculos no bolso, pegar uma vassoura esquecida a um canto, e os 3 brutamontes abririam a porta violentamente. Ei, você aí! Berrou o animal. Onde está o tal Mário Caspa, não sei de quê? É comigo? Perguntou Caspérides, fazendo-se desentendido e fingindo que varria o chão. É claro que é com você, seu idiota. Sim, desculpe. Acho que ele está lá, no fim do corredor, no laboratório de engenharia genética. Trabalhou a noite toda, coitado. Os 3 correram para onde apontava um falso faxineiro e Mário Caspérides saiu de fininho pela porta por onde eles tinham entrado. No pátio, iluminado pela luz da manhã, o bioquímico Caspérides teve certeza de que não ia ser fácil escapar do prédio da Pen Control. Certamente, todas as portarias tinham sido alertadas pelo Dr. Key, e era bem possível que algum dos porteiros fosse menos burro que os 3 capangas. Naquela hora, pela portaria de entrada, chegavam os operários do turno da manhã, e pela outra, ao lado, saía o pessoal da noite. Caspérides misturou-se aos que saíam, embora soubesse que seria facilmente detido na hora de identificar-se. Misturado no meio daqueles operários exaustos, o bioquímico passou, sem que ninguém percebesse, para a leva dos que entravam. Virou-se e começou a andar para trás. Quem olhasse para aqueles operários veria todos virados de frente para a fábrica como se chegassem, e nem suspeitariam que um deles estava andando para trás como um caranguejo. A ideia deu certo. Em pouco tempo, Caspérides estava na rua. Enfiou-se no primeiro ônibus que passava e deu uma última olhada para o prédio da Pen Control. Na calçada, o coisa, o animal e o fera apontavam furiosos para o ônibus, aos gritos. O ônibus chegava ao centro da cidade quando o automóvel negro bloqueou a rua. De dentro deles, 3 homens corpulentos saltaram ainda a tempo de ver o pobre bioquímico que escapava por uma das janelas do ônibus e corria para misturar-se à multidão. Para onde ir? Como fugir? Como escapar da poderosa organização comandada pelo sinistro Dr. Key? A coisa, o animal e o fera viram-se cercados pela multidão que chegava para o trabalho naquela manhã. O tal Mário das Caspas não poderia escapar. Perseguiram o bioquímico pela rua da Quitanda, abrindo caminho com brutalidade. Quando chegaram a 15 de novembro, estava acontecendo uma confusão dos diabos. Correria para todo lado, parecia até um assalto, gritou alguém. Estão assaltando o banco. O banco? Que banco? Aquele lá. São muitos? Não sei, mas parece que perderam um deles, veja! De dentro do banco vinha uma borbúdia danada. Os guardas de segurança do banco estavam a dominar o tal assaltante, que se debatia e gritava. Podem me prender! Ha, 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 ha! Não há cadeia que me segure! Eu sou o perigoso Zé da Silva, procurado no país inteiro. Sim, sou o Zé da Silva! Alertado pelo alarme do banco, vários carros da polícia chegaram com as sirenes ligadas. No primeiro deles, o assaltante Zé da Silva foi levado aos pescoções. No último, 3 grandalhões foram presos também, pois havia sido encontrado com armas na mão, correndo em plena rua 15 de novembro. Naquela manhã, no matagal em Toboão da Serra, o molecada encontrou o cadáver de um menino, meio mergulhado num córrego imundo. O cadáver estava picado de balas. Infeliz reaparecimento. Em frente à delegacia, a rua estava completamente atravancada pelos veículos da televisão, dos rádios e dos jornais da cidade, além da multidão de curiosos que sempre aparece nessas horas. Acharam, enfim encontraram. Quem? Um dos meninos desaparecidos, o Ricardinho Medeiros Tremembé. Encontraram? Que bom! Bom? Bom coisa nenhuma, o menino está morto.
A sala da delegacia, cercada por sofás de couro já bem gastos, parecia minúscula para tanta gente. Depois, muita insistência, os jornalistas tinham conseguido uma entrevista coletiva. Envolvido e empurrado pelos repórteres, o detetive Andrade estava meio cego pelos refletores da televisão e pelos flashes das máquinas fotográficas. Os repórteres enfiavam-lhe microfone junto ao rosto, todos esperando alguma grande revelação. O Ricardinho estava com tiros pelo corpo inteiro, não é? Ouvimos dizer que os pulsos do menino estavam amarrados com arame, verdade? Isso não está parecendo uma execução feita pelo Esquadrão da Morte, detetive Andrade? O senhor acha que há gente da própria polícia envolvida nesses crimes? Andrade suava como nunca e se sentia sufocado por aquele abafamento. Não, acho que isso não tem nenhuma ligação com o Esquadrão da Morte. Será que o menino pertencia a alguma quadrilha? A polícia acha que outros desaparecimentos vão ser assassinados também? Nada disso. Estamos trabalhando dia e noite e logo vamos encontrar todos eles. Do fundo da sala veio a pergunta de um repórter recém-chegado. É verdade que desapareceram mais 2 garotos do colégio Elite? Aquela era uma novidade, e uma novidade capaz de aumentar ainda mais a fervura daquela sala. Como? Mais 2? Quem? O Miguel, presidente do Grêmio do Elite, e mais um que se chama de Calu. O que a polícia tem a informar sobre isso, detetive Andrade? Calma, calma, estamos investigando. Vai ver, os 2 garotos só saíram para uma farrinha e logo... Para uma farrinha? Interrogou alguém. Mas nós ouvimos dizer que havia um desconhecido na casa do tal Calu. Alguém que se fazia passar por um criado. É isso mesmo, confirmou outro. Dizem que era um sujeito de óculos, de bochechas grandes. Andrade não sabia o que responder. Não sabia mais o que fazer para acalmar aquele tumulto. Estamos investigando, estamos investigando. Quando Andrade finalmente conseguiu livrar-se da imprensa, viu-se novamente envolvido por outra multidão. Eram os pais e os advogados dos estudantes desaparecidos. A morte de Ricardinho levara aquelas pessoas ao desespero. Cada um imaginava que o seu filho seria o próximo a aparecer, baleado no meio de algum monte de lixo. Todos exigiam providências da polícia e Andrade escapou por pouco de ser agredido por uma das mães mais nervosas. Quando conseguiu fechar uma porta atrás de si e deixar toda aquela confusão de outro lado, Andrade estava exausto como um jogador de futebol depois de uma final de campeonato. À sua frente, porém, o detetive Rubens parecia pronto para ir para um casamento. Seu terno permanecia impecável e seu cabelo não tinha um fio fora do lugar. Como é, Andrade? Tudo bem com a entrevista à imprensa? O palavrão que ia começar a ser dito por Andrade foi interrompido pela entrada do médico legista. Já terminei a autópsia, detetive Andrade. Os 2 detetives voltaram-se ansiosos para o médico. Qual a conclusão, doutor? A que horas ocorreu a morte? O médico começou a falar. A vítima morreu ontem, entre 4 e 6 horas, mais ou menos. Quer dizer que balearam o garoto ontem à tarde? Não, eu não disse isso, desmentiu o médico. Ele morreu ontem à tarde, mas... Caramba! Exclamou Andrade. Quer dizer que, baleado daquele jeito, o Ricardinho ainda demorou a morrer? Eu também não disse isso. A paciência de Andrade já tinha acabado, e ele berrou com o médico do jeito que gostaria de ter gritado com os repórteres. E o que é que o senhor disse exatamente, doutor? Já estou cansada desse jogo de adivinhações. Eu disse que o menino morreu à tarde, mas não morreu por causa dos tiros. Ele foi baleado depois de morto. Barbaridade. Andrade deixou-se cair numa cadeira. Aquela era demais. Os malditos estão brincando com a gente. Estão fazendo a gente perder tempo. Quiseram fazer crer que essa era uma execução do Esquadrão da Morte. E todo mundo sabe que o Esquadrão da Morte é coisa de policiais corruptos que matam gente por dinheiro. Esses bandidos querem julgar a opinião pública contra a polícia. E parece que já conseguiram, não é, Andrade? Andrade não respondeu à provocação do detetive Rubens. A prioridade era outra. E qual foi a causa mortis, doutor? O médico parecia confuso. O senhor não vai acreditar, Andrade. O garoto morreu em sequência de um esforço físico exagerado. O coração dele não aguentou. Como?
O Ricardinho morreu de exaustão, detetive Andrade. O barulho das chaves sendo manipuladas, trazidas a nervoso de todos eles. Quem será o oferecedor? No esconderijo secreto dos caras, com a gaitinha de crânio fazendo fundo musical, Magri acabava de relatar a Miguel e a Calu os acontecimentos envolvendo o aparecimento do cadáver do menino baleado. Na televisão e no rádio não se fala em outra coisa. Quero dizer que estão pensando que eu e Miguel também fomos sequestrados? Perguntou Calu, que estava achando muito divertida aquela situação. Vai ver, aquele gordão do Andrade estava na minha casa procurando por mim quando você telefonou para lá e imitou a minha voz, Calu, concluiu Miguel. Mas pode estar certo de que Andrade não acha que eu também tenha sido sequestrado. Ele sabe que eu estou em algum lugar escondido e sabe que eu represento um risco para o esquema todo. Belo risco, gozou Calu. Nós estamos aqui, parados, escondidos da polícia e dos bandidos, enquanto os estudantes vão aparecendo, um a um, mortos como os cachorros loucos. A gaitinha parou de tocar. Não. Todos voltaram-se para o gênio dos caras. Não o que, crânio? Os estudantes não vão aparecer baleados, não necessariamente. Por que você diz isso? É muito simples, caras. Vocês acham que esses bandidos se dariam ao trabalho de recolher um certo número de estudantes especiais, aplicar-lhes uma droga nova para simplesmente enchê-los de chumbo? Sei lá, respondeu Magri. Vai ver, são uma espécie de sádicos. É claro que são sádicos, Magri, mas obedecem a algum tipo de inteligência macabra, que tem alguma finalidade terrível. Os estudantes estão sendo usados de uma forma científica, louca, mas científica. E o Ricardinho? Só pode ter sido um acidente de trabalho. Se eu estiver certo, essa morte confirma a minha teoria de que os estudantes estão sendo usados como cobaia para... Magri saltou como um gato. Estava repentinamente revoltada, louco por uma ação mais efetiva. Com o rosto quase colado ao rosto do amigo, a menina explodiu. Chega de conversa mole, crânio. Há 3 dias nós estamos andando por aí, fazendo perguntas feito trouxas, enquanto os bandidos sequestram o chumbinho, sequestram um bino e ainda nos oferecem o cadáver de um garotinho. E você aí falando em teorias como um besta. A surpresa de crânio foi imensa. O lábio do garoto tremeu, os olhos piscaram, ia chorar. Magri, eu... A primeira lágrima foi de Magri. O meio palmo do rosto de crânio, os dois se calaram e agarraram-se num longo abraço, um abraço desesperado. Desculpe, crânio, eu não queria falar assim. Tá bem, Magri, não faz mal. Miguel levantou-se e abraçou os dois. Calu veio em seguida e os 4 ficaram ali, abraçados, em silêncio, com os corpos colados, procurando unir suas energias, aumentar suas esperanças. Unidos, os caras eram invencíveis. Reanalisaram e rediscutiram tudo o que já tinham descoberto até aquele momento. Era preciso encontrar algum ponto comum a todos os desaparecimentos. O oferecedor não pode ser nenhum dos professores, informou o crânio. Verifiquei com todos os grêmios estudantis das 9 escolas que tiveram estudantes sequestrados. Comparei as listas de professores com a lista do pessoal do Elite. A maioria é de professores exclusivos de cada escola. Há 3 que dão aula em 2 dessas escolas e apenas um que dá aula em 3 delas. Chegou a vez de Calu. Eu tinha de investigar 9 casos de meninos sequestrados, mas Miguel teve de fugir do Andrade e me passou mais 6 deles. Falei com alguns pessoalmente e com outros por telefone, só que foi tudo uma decepção. O pessoal só se lamenta e chora, eles têm muito pouco a informar. 4 deles e eu não consegui encontrar. Eu também não encontrei 4 dos 9, informou Magri. Com os outros foi bem do jeitinho que você contou, Calu, só choradeira. Esses pais de hoje em dia conhecem muito pouco os próprios filhos. Como foi com esses pais que você não encontrou? Perguntou o crânio. Eles não estavam em casa? Não, foi estranho, explicou Magri. Os endereços não conferiam. Nunca havia morado naqueles endereços qualquer família de estudantes desaparecido. Gozado, comentou Calu. Com os 4 que eu não comentei, foi a mesma coisa. Os olhos do crânio se arregalaram.
Espera aí, quer dizer que não foi possível localizar 8 famílias de garotos raptados? 9, corrigiu Miguel. Eu só tive tempo de visitar 2 da minha lista. O endereço do terceiro também estava errado. Crânio estava excitadíssimo. E quem eram esses 9? Vocês já verificaram? Todos garotos? Ou havia garotos e garotas? Todos de escola diferente? Ou mais de um de uma mesma escola? Deixa eu ver a lista. Magri começou a compreender. Acho que já percebi aonde você quer chegar, Crânio. Verifique a lista. Eu vou dar uma telefonema. Enquanto a menina sumia pelo alçapão, os 3 caras examinaram a lista de desaparecidos. De cada colégio, uma família de um dos meninos desaparecidos não pudera ser localizada. Que estranho. Estranho? Estranho nada. Claro, demais, declarou o Crânio. Como eu não pensei nisso antes? Nesse momento, Magri reapareceu, com o rosto vermelho e uma expressão de assombro no olhar. A menina anunciou. Acabei de telefonar para a casa do Bino. Usei o número que está na folha do Elite. Pois bem, lá nunca morou um garoto chamado Bino. Crânio deu um tapa na testa. É isso, eu estava errado desde o início. A amostra que está sendo sequestrada de cada colégio é de 2 e não de 3 estudantes. O terceiro é um falso aluno que se matricula em uma escola por semana. Fornece um endereço falso e provavelmente diz que vai trazer depois os documentos da escola anterior. Oferece a droga para 2 colegas e depois desaparece. Quer dizer que o oferecedor é o Bino. Os caras tinham descoberto o detalhe comum a todos os desaparecimentos. O mesmo falso estudante, o mesmo pequeno patife que, sob diferentes nomes, havia penetrado em 10 colégios de São Paulo e feito desaparecer 20 meninos e meninas, sob o efeito de uma droga maldita que deixava todos eles feito idiotas, sem iniciativa nem inteligência. A mensagem fedorenta do chumbinho, para os caras, não queria dizer que ele e o Bino tinham caído nas mãos da quadrilha. O chumbinho tinha avisado aos caras que Bino era o oferecedor. Já era um começo. Os caras tinham levantado uma ponta do véu estendido pela mente maligna que comandava aquela organização. Mas Crânio, lembrou Magri, a polícia também deve ter descoberto que um dos desaparecidos de cada uma das escolas não tinha endereço nem família que viesse reclamar por ele. É claro que sim, respondeu Crânio. Mas só eu descobri que o oferecedor é o Bino. Para a polícia, esses sequestradores sem casa nem família devem ser mais um dos detalhes nebulosos que estão deixando os investigadores de cabelo em pé. Menos o tal Andrade, não é? Brincou Calu. O danado é careca. Miguel fez com que a conversa retornasse ao ponto principal. Não há motivo para acreditar que os bandidos vão parar no 20º estudante, que é o chumbinho, mas eles precisam de cobaias humanas, vão continuar procurando. Talvez, nesse momento mesmo, previu Calu, o pilantra do Bino esteja, com outro nome, em algum outro colégio preparando sua nova vítima. O problema é saber qual vai ser o próximo colégio a ser atacado, lembrou Magri. Crânio pediu um mapa da cidade e uma lista dos principais colégios. Magri foi buscar e, em 5 minutos, os 4 caras examinaram o mapa, aberto sobre o forro do vestiário e sobre a luz do meio-dia, que entrava pelas telhas de vidro. Vejam, mostrou Crânio. Eles já atacaram colégios nos Jardins, no Morumbi, em Moema. Espetou um alfinete de cabeça vermelha no lugar do mapa onde se localizava cada colégio que já havia sido visitado pelo oferecedor. Com alfinetes de cabeça branca, Crânio assinalou outras escolas que poderiam ser próximos alvos. Aqui, aqui, aqui e aqui, apontou Crânio. Um desses 4 colégios deve estar na mira do falso Bino. Se eu traçar uma circunferência assim, abrangendo toda essa parte, faltam somente esses 4 colégios importantes para a quadrilha atacar. O raciocínio parecia lógico. Não havia tempo a perder, e o líder dos caras não perdeu 1 minuto. Temos de agir depressa, caras. Eu e Calu já estamos queimados.
Todos pensam que nós também fomos sequestrados. É um disfarce perfeito. Kalu, você acha que pode maquiar nós 4 de modo que nem as nossas mães possam nos reconhecer? É claro, cara. Muito bem. Meu plano é esse. Magri e Crânio vão entrar para a lista dos desaparecidos também. O quê? É isso mesmo. As famílias de vocês dois vão tomar o mesmo susto que a minha, que a da Kalu, que a do Bronca, que a de Chumbinho, e que todos os outros. Magri e Crânio, vocês podem acertar esse sacrifício? A causa é boa, Miguel, respondeu Magri. Estou pronto, concordou Crânio. Ótimo. Nosso melhor disfarce está constarmos da lista de sequestrados. Maquiados pelo Kalu, poderemos circular livremente, sem a obrigação de aparecer em casa para tranquilizar nossas famílias. Vai ser duro, mas é o único jeito. Conte com a gente, Miguel. Então, caras, vamos usar a mesma tática que os bandidos. A mesma tática? Como assim? Vamos ser falsos estudantes infiltrados nos 4 colégios selecionados pelo Crânio. Exatamente como o falso Bino, só que nós levamos essa enorme vantagem sobre ele. Nós sabemos que ele está em um desses colégios, mas ele não sabe que nós estamos atrás dele. Mas o falso Bino também pode estar disfarçado, pois o nosso desafio será descobrir qual é o disfarce do falso Bino antes que ele descubra qual é o nosso. Vamos à luta. Ou nós ou ele. Magri, você vai para o Rio Branco. Kalu vai investigar Porto Seguro. Crânio fica com o Pueri. Eu vou para o Logos. Kalu fez uma lista e entregou a Magri. Arranje esses itens de maquiagem para mim. Tem tudo nos camarins do anfiteatro. A menina pegou a lista e, antes de desaparecer pelo alçapão do forro, aproximou-se suavemente de Crânio. Desculpe, Crânio. Desculpe eu ter gritado com você. Eu estava nervosa e errada. As suas teorias foram maravilhosas, como sempre. A menina beijou o Crânio na boca. Foi um beijo rápido, mas o suficiente para fazer o garoto sentir uma tonteira gostosa como ele nunca antes tinha sentido na vida. Os 3 incompetentes. A tela do intercomunicador acendeu-se e a silhueta do Dr. QI projetou-se sobre os 3 grandalhões que, naquele momento, mais pareciam 3 moleques apanhados no meio de uma travessura. Um pouco atrás dos 3, confortavelmente instalado em uma poltrona, alguém se divertia com a situação e brincava com o molho de chaves. A voz metálica estava furiosa. Seus incompetentes! Cambada de paquidermes! Como é que 3 brutamontes como vocês não conseguem pegar um simples funcionário como Marius Casperides? O Coisa, sem saber o que fazer com as mãos, também não sabia direito o que fazer com a fala. Dr. QI, sabe o que foi? É que a gente deu azar. Azar deu a Pen Control, quando contratou vocês 3 para a segurança. Foi azar mesmo, Dr. QI, desculpou-se o fera. O tal Mário Caspinha conseguiu sair pelos portões, nem sei como, mas nós vimos quando ele subiu num ônibus. Fomos atrás dele até o centro da cidade. Ele se meteu no meio de uma multidão e quando a gente estava quase botando a mão nele, tentou completar a coisa. Cala a boca, seu cretino, ordenou a voz. Como eu ia dizendo, continuou Fera, o azar foi que o tal Mário das Caspas correu justo para um lugar em que o Zé da Silva qualquer estava assaltando um banco e... A voz metálica e enfurecida do Dr. QI perdeu o pouco de paciência que ainda tinha. E vocês 3 arranjaram um jeito de serem presos como 3 trombadões principiantes? Foi uma coincidência, Dr. QI. Como é que a gente ia adivinhar que a polícia ia aparecer por causa de uma porcaria de assalto a banco, logo quando a gente estava perseguindo o sujeito com as palmas das mãos? A sorte de vocês é que a Pen Control tem gente infiltrada na polícia. De outro modo, vocês iam acabar fichados como cúmplices de assalto a banco. O homem da poltrona parou de brincar com o molho de chaves e entrou na conversa. Dessa vez, deu para livrar esses 3, Dr. QI.
Não foi muito difícil, porque o escrivão é um amigo meu e eu fiz com que eles não registrassem o flagrante. Sumi com as armas dos três e assim foi possível livrá-los. Mas é preciso ter mais cuidado. O ambiente está pegando fogo. Se eu não tivesse agido a tempo, eles estariam encrencados, não é, detetive? Interrompeu o Dr. Kay. E a Pen Control, em consequência, estaria encrencada junto, não é, meu caro detetive? E o senhor sabe o que teria que fazer nesse caso, detetive? Depois de um breve silêncio, a voz do detetive soou naquela sala como se fosse a voz cavernosa de um carrasco. Eu teria de eliminar os três, lá mesmo, dentro do cárcere da delegacia. Podia-se ouvir o som da saliva quando engolia por 3 grossas gargantas. E o senhor faria isso, detetive? Perguntou o Dr. Kay. É claro que eu faria. O Dr. Kay deu tempo suficiente para que a última frase fizesse o efeito que tinha de fazer dentro das mentes acanhadas dos 3 seguranças da Pen Control. Por um momento, só se ouvia o barulhinho irritante do molho de chaves. A voz do Dr. Kay novamente se fez ouvir. Vocês pensam que o problema está resolvido simplesmente porque o nosso detetive conseguiu liberá-los? Nada disso. Enquanto Marius Casperides estiver à solta, todo o esquema da Pen Control está em perigo. Ele é agora o nosso inimigo mais importante. Foi ele quem criou a droga da obediência. Ele sabe tudo o que é preciso para destruir a nossa organização. Uma pausa assustadora percorreu a sala. Não se ouvia mais nem o ruído do molho de chaves. Vocês 3 são ignorantes demais para compreender a grandeza do nosso projeto. E o bioquímico Marius Casperides foi idealista demais para perceber que o verdadeiro idealismo está do nosso lado. Não precisamos de uma droga como esta para acalmar loucos furiosos. Nós precisamos dela para controlar a humanidade. Enquanto o vídeo começava a escurecer, ainda foi possível ver a última ordem do Dr. Kay. É o futuro que está em jogo. Quero a cabeça de Mário Casperides já, ou as cabeças de vocês é que rolarão. A outra mensagem de Chumbinho. Silenciosamente, como já tinha saído, Chumbinho voltou para o dormitório. Já deveria ser madrugada quando subiu para ver o seu beliche e ficou ali, encolhido, ouvindo ressonar suave dos pobres meninos obedientes. Todos tinham tomado a dose noturna da droga da obediência e estavam cumprindo direitinho a ordem de dormir. Menos Chumbinho. O garoto estava só, no meio de tanta gente. Só ele tinha consciência do que estava acontecendo. Esgueirando-se pelas paredes, aproveitando cada sombra para esconder-se, o menino tinha percorrido todos os cantos daquela fábrica de robôs humanos. E ele tinha tido a sorte de presenciar a discussão do tal Mário Casperides com aquela silhueta que mais parecia uma personagem de filme de terror. Agora ele sabia, agora ele compreendia a extensão do perigo que aquela droga representava, e ele não podia sentir medo. Era um cara, o único que poderia fazer alguma coisa. Tinha pegado uma caneta e uma folha de blocos em uma das salas por onde passara durante as investigações noturnas. Aproveitando as primeiras luzes da madrugada, Chumbinho começou a reagir uma mensagem para os caras. Ainda não sabia como fazer aquele bilhete chegar às mãos de seus amigos, mas era urgente falar com eles daquela droga maldita. Era preciso também que a turma soubesse que havia um aliado, e que esse aliado era o próprio inventor da droga da obediência, o bioquímico Mário Casperides. Cuidadosamente, Chumbinho recortou pequenas tiras de papel e tentou escrever em letras bem pequenas, procurando a forma mais curta de dar o seu recado. Mas e se o bilhete fosse interceptado pelos bandidos? Era preciso escrever em código. Mas que código? Ele conhecia alguns códigos dos caras. Só que, se ele tinha descoberto, não seria também fácil para os bandidos decifrá-los? Chumbinho tomou uma decisão. Trabalhou febrilmente com a menor letra que conseguiu, e por fim a mensagem coube uma pequena tira de papel. Olhou para o enorme curativo que sua mãe tinha feito por causa da espetadinha da iniciação da Ordem dos Caras. Era como um grande dedal de gás enrolado com esparadrapo no indicador da mão esquerda. Retirou o curativo, como se puxasse o dedo de luva, e enfiou ali dentro, papelzinho enrolado. Encaixou novamente o curativo no lugar e estava amassando tirinhas de papel com os rascunhos do código, quando a porta do dormitório se abriu. O menino fingiu que dormia,
mas através das pálpebras semicerradas viu entrar o empregado de avental. O sujeito trazia uma bandeja cheia de comprimidos que colocou sobre a mesa. Hora de acordar, meninos obedientes. Vamos, acordem. Todos acordaram e puseram-se de pé imediatamente. Nada dos normais espreguiçadas e esfregões de olhos. Nenhuma risada, nenhuma brincadeira, nenhuma palavra. Não mais eram jovens inteligentes, cheios de vida. Eram máquinas estúpidas. Venham cá, ordenou o empregado. Cada um pegue um desses comprimidos e tome. Depois, todo mundo para o banheiro. Andem logo, que hoje temos muitos testes a fazer. Chumbinho colocou-se na fila que caminhava em direção à bandeja de comprimidos para tomar o reforço da droga maldita. Não posso mais ficar sozinho, pensou o menino. Preciso de mais alguém comigo. Quem sabe... A ideia lhe ocorreu quando já estava na frente da bandeja. Rapidamente pegou 2 comprimidos e deixou cair na bandeja a bolinha que tinha feito ao amassar papel que sobrara. Fingiu que tomava droga e escondeu os 2 comprimidos no macacão. Com o canto do olho, viu quando Bronca chegou junto à bandeja. Pegou e engoliu a bolinha de papel como se fosse um comprimido. Pronto. Chumbinho sorriu por dentro. Logo não estaria mais sozinho. O restinho do efeito da droga de Bronca havia tomado na noite anterior já deveria estar passando. Então Chumbinho teria um companheiro lúcido. Quem sabe se, juntos, não seria mais fácil criar um plano para fugir dali. O efeito da droga da obediência, pelo jeito, era tão seguro que os empregados nem precisavam se preocupar muito com a vigilância dos garotos. Depois de dar a ordem, um empregado de avental saiu do dormitório. Com certeza daria um tempinho para as cobaias idiotas irem ao banheiro. Enquanto isso, foi cuidar de outra coisa qualquer. O banheiro era grande e não havia separação entre meninos e meninas. Drogados, eles eram cobaias sem sexo. O plano de Chumbinho começou a dar certo. Parado no meio do banheiro, Bronca parecia confuso. Olhava espantado para uma linda menina sentada no vaso de porta aberta. Sacudiu a cabeça. Como que para acordar de um sonho? Onde estou? O que está acontecendo? O que está havendo comigo? Chumbinho agarrou o colega pelos ombros, cheio de esperança. Bronca, que bom! Você está acordado. Olhe para mim. Eu sou o Chumbinho, seu colega do Elite, aquele do fliperama. Lembra-se de mim? Chumbinho? Bronca ainda estava meio torto. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que está havendo? Não temos muito tempo para explicações, Bronca. Você tomou uma droga que o Bino ofereceu lá no Elite, não se lembra? Bino? Elite? Sim. Aquela era a droga da obediência, Bronca. Uma droga terrível que transformou você num morto-vivo. Veja, todos os outros garotos estão drogados, mas você não está mais. Eu troquei o comprimido que você deveria tomar por uma bolinha de papel. Droga da obediência? Que história é essa? Fique firme, Bronca. Temos de encontrar um jeito de cair fora daqui. Finge que está drogado. Faça tudo direitinho como os outros. Finge que está obedecendo às ordens. Essa gente é perigosa. Eles... Me larga, berrou Bronca. Que negócio é esse? Quero ir embora daqui. Atrás do amigo assustado, Chumbinho viu, na porta do banheiro, 2 empregados que olharam surpresos àquela discussão. Bronca desvencilhou-se as mãos de Chumbinho e correu para a porta, na direção dos empregados. Sai da frente, quero sair daqui. O que vocês estão pensando? Os 2 empregados tentaram agarrar Bronca, mas o garoto era forte e estava enfesadíssimo. Com os 2 safanões, abriu caminho entre os 2 e correu pelo dormitório. Os empregados e Chumbinho correram atrás. Bronca abriu a porta do dormitório e enfiou-se por um longo corredor. Pega! Não deixa fugir! Chumbinho viu quando Bronca empurrou um funcionário que tentava barrar-lhe o caminho. O sujeito caiu, mas de joelhos. Sacou um revólver e apontou para as costas do macacão azul, onde estava bordado DO-19. Um clarão, e o corpo do Bronca foi arremessado para a frente, como se tivesse tropeçado. Quando Chumbinho chegou junto ao colega, um orifício negro enfeitava a letra D. O menino ajoelhou-se junto ao cadáver e sussurrou, tomando-lhe a mão esquerda nas suas. Bronca, meu Deus, desculpe! À sua volta, empregados discutiam excitadamente. O que houve? Esses garotos não tomaram a droga?
Sei lá, eu mandei tomar. Aqui tem coisa. Agarra esse aí, temos de falar com o Dr. QI. No momento em que a mão pesada do empregado agarrou o ombro de Chumbinho, o menino havia acabado de tirar o curativo e enfiá-lo no dedo do cadáver.